Times trouxe uma reportagem nesta quinta-feira, dando detalhes de como o Serviço de Inteligência de Israel criou uma empresa de fachada para vender pagers com explosivos já instalados para o Hezbollah. Segundo a reportagem do New York Times, a venda foi feita por meio de uma empresa de fachada que se passou por uma produtora internacional de pagers. O plano que ganhou força após funcionários da inteligência israelense virem uma oportunidade quando o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, decidiu expandir o uso desses equipamentos para evitar a comunicação por celulares, com medo que o serviço secreto israelense pudesse invadir os aparelhos e ativar microfones e câmeras à distância e, com isso, obter detalhes de planos do grupo, né? A empresa de nome BAC Consulting era sediada na Hungria, tinha contrato para produzir os dispositivos em nome de uma empresa taiwanesa, mas, segundo o New York Times, a BAC era operada pela inteligência de Israel. Fontes do jornal relataram que pelo menos 2 outras empresas de fachada também foram criadas para mascarar as verdadeiras identidades das pessoas que criaram esses pagers, que eram oficiais da inteligência israelense. Para não deixar rastros, a BAC aceitou clientes comuns, produziu uma outra série de pagers sem explosivos, mas o único cliente que realmente importava para a empresa era o Hezbollah. Pagers que começaram a ser enviados para o Líbano no verão de 2022, em pequenos números, né? Produção que aumentou rapidamente depois que o Hezbollah decidiu ampliar o uso desses equipamentos. Esses equipamentos, então, ficaram lá, digamos que em stand-by, e na última terça-feira foi dada a ordem pelo governo israelense para a ativação dos pagers e também dos walkie-talkies, né? E desencadear todas as explosões que a gente acompanhou ao longo desses últimos 2 dias, que deixaram até o momento, Saidan, 37 pessoas mortas no Líbano. Pois é, Panvec, há 18 anos, em 2006, aquela guerra foi decisiva para que o Hezbollah, tempos depois, tomasse essa decisão. O Nasrallah deu essa ordem para que eles descartassem celulares rastreáveis, equipamentos rastreáveis, e passassem a usar tecnologias mais antigas, né? E é interessante, né? O que está entre parênteses, né? Havia clientes regulares, mas esses equipamentos não tinham explosivos, é óbvio. Mas os clientes regulares recebendo ali o equipamento com explosivo. E aparentemente então, não foi nenhum enviado errado, né? Felizmente, né? Aparentemente não. E, é claro, eles sabiam que aquela carga era destinada ao Hezbollah. Então isso envolve também inteligência. E falando em inteligência, há 60 anos, pelo menos, todo mundo sabe que os serviços de inteligência de Israel são muito eficientes. O Shin Bet, Mossad, inteligência militar, eles são muito competentes. Aliás, o próprio Nasrallah fez referência a isso, dizendo que eles têm uma inteligência tecnológica indiscutível, mas são estúpidos, porque nunca alcançam seus objetivos. E aí entra um ponto-chave. A eficiência do serviço de inteligência de Israel, ela é indiscutível. Eles são muito bons naquilo que fazem. Agora, foi um ataque que não deve ser, o serviço de inteligência organizou, planejou, decidiu, não. Isso é uma decisão de governo. O governo de Israel autorizou toda essa operação, inclusive lá nos primórdios, quando houve essa compra da empresa húngara. E basicamente é uma ação terrorista. Não há a menor dúvida. São mais de 30 mortos e há pessoas aí que nada tem a ver com o Hezbollah, gente que não é alvo militar, não há justificativa para isso. E além disso, isso precede essa decisão de operar esse ataque, precede a decisão do Gabinete de Segurança de Israel de reforçar consideravelmente as tropas no norte do país, o que pode desencadear uma ação de invasão ao sul do Líbano e que pode chegar até Beirute. O Líbano é um país muito pequeno, assim como Israel. Então,
a tensão cresce. Ontem, a Assembleia Geral da ONU, por imensa maioria, disse que Israel tem 1 ano para se retirar de Gaza e da Cisjordânia. Os Estados Unidos votaram contra, Israel, claro, votou contra, a Hungria votou contra, a Argentina votou contra, o Brasil votou a favor dessa resolução, mas que não tem nenhum efeito prático. Ainda que fosse o Conselho de Segurança, Israel não atenderia. Imagine então a Assembleia Geral. Então a tendência, é preciso que sejamos realistas, né? É que essa crise crescerá muito mais e haverá confrontos mais abertos e mais trágicos na região. Pois é. Agora, Zaidan, o líder do Hezbollah hoje falou em vingança, só que diante de toda a incerteza que gerou, né, essa ação, ao que tudo indica, né, não oficialmente, como a gente tem destacado, mas tudo leva a crer, né, que foi o governo de Israel está por trás disso, né, e o próprio silêncio do governo de Israel comprova isso. Como é que fica a organização do grupo agora, sendo que não há confiança por parte de ninguém ali no Líbano de chegar perto de qualquer aparelho eletrônico, né? Porque eles não sabem agora o que eventualmente pode estar ou não contaminado, né, entre aspas, por esses explosivos, né? Obviamente, é possível buscar remessas diretamente na fábrica taiwanesa, né? E aí não haveria risco, uma entrega direta, sem passar por Israel. O Líbano é um país independente, as mercadorias que lá chegam não têm de passar por Israel. Tanto que eles fizeram essa operação triangular, né, usando a fábrica na Hungria. Mas eles vão buscar seguir com a mesma tecnologia, só que não comprarão mais na Hungria. Né? Pois é. 3h